O que é muito interessante, assim, quando a gente trabalha as crenças sobre esporte, sobre atividade física, porque não é um mecanismo para que você se puna, né? Para que Exato. você se maltrate. Eu gosto muito de trabalhar com os meus pacientes, assim, que a atividade física, por mais que você não goste do que você vê no espelho, não é para que você se puna, mas é uma celebração do que seu corpo é capaz de fazer, assim. É muito lindo, né? Quando a gente para perceber como que realmente a atividade física e a alimentação são uma conversa com o nosso corpo. A gente manda a informação, aos poucos o nosso corpo começa a responder, ele se adapta. Fala galera, sejam bem-vindos para mais um Power Talks. E eu tava muito animado para esse episódio, porque hoje a gente vai na raiz do problema. Você já deve saber que não adianta nada você ter um treino, uma dieta, se a sua mente não estiver preparada para cumprir o seu plano. É verdade, né? Não adianta nada ficar preso naqueles padrões antigos. Então, por isso, nós trouxemos aqui uma convidada muito especial, Júlia Gouveia. Ela é psicóloga, mestre em psicologia clínica e cultura, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Inclusive, eu estava falando para ela antes do episódio que foi um tipo de terapia que eu fiz mais de 15 anos na minha vida. Ela é professora universitária e com uma atuação incrível em processos de emagrecimento e também de atletas amadores de várias modalidades. Júlia, muito bem-vinda ao nosso podcast. Oi, gente. Muito obrigada, viu? Adorei a apresentação. Realmente é por aí mesmo. Eu gosto muito de psicologia desde pequena e acabei enveredando por essa área, virando professora. E atualmente eu trabalho na clínica também, acompanhando diversos atletas amadores. Eu não faço acompanhamento, por enquanto, de atletas profissionais, mas eu gosto muito, dentre as várias áreas de atuação, de olhar para atletas ou pessoas que estão ali, né, mesmo que de forma amadora, engajada com o esporte, com essa tentativa de viver um estilo de vida um pouco mais equilibrado, às vezes ajudando pessoas a sair daquele estilo de vida um pouco mais sedentário, porque, de fato, realmente a gente precisa olhar para a raiz do problema. Não adianta nada a gente ter as diversas circunstâncias externas modificadas se aqui dentro da nossa cabeça a gente ainda não modificou algumas crenças, algumas estruturas. Então, para isso que eu tô aqui. É para isso que eu tenho essa atuação. Eu trabalho com várias outras coisas também dentro da psicologia clínica. Eu sou terapeuta de casal. Eu gosto muito de falar sobre amor, sobre família. Eu gosto muito de fazer acompanhamentos relacionados a sofrimento no trabalho. Mas uma das maiores modalidades que eu faço, né, da minha atuação, é realmente acompanhamento de atletas amadores e, também tem, é porque é muita coisa, né, gente? Eu faço também acompanhamento de pacientes pós-bariátrica também. Muito legal. A adesão ali, a dieta bem específica pós-bariátrica, questões relacionadas à ansiedade que vem pós-procedimento. É muita coisa, né, gente? Porque a gente sabe que realmente a alimentação, exercício físico, a nossa autoimagem, elas mexem muito com a nossa mente. Às vezes é muito difícil controlar os nossos próprios pensamentos, que inclusive às vezes são muito disfuncionais e afetam muito a maneira que a gente se comporta, né? Verdade, Muito massa. inclusive muito bom ela falar isso, né, meu amor, porque a gente tá aqui com essa preocupação, assim, não só para aquelas pessoas que são efetivamente atletas, mas nós acreditamos, assim, como um mote de vida mesmo, de que alimentação, dieta e treino, ela é para todas as pessoas precisam se engajar nesse processo de autocuidado, que aí vai levar uma autoimagem melhor de si mesmo, né? E falando nisso, para você que tá precisando exatamente disso, daquele empurrãozinho para você começar seu treino, sua dieta e um acompanhamento para você conseguir essa consistência, vai aparecer um QR Code por aqui na tela, você pode escanear e falar com a gente que as nossas vagas de consultoria estão abertas. Agora podemos oficialmente partir para começar. Então, eu vou começar com uma pergunta super simples. Duvido. Eita, as mais simples são as mais complexas. Júlia, por que todo mundo sabe o que precisa fazer, mas simplesmente não consegue? O que acontece com o nosso cérebro que é tão difícil a gente mudar um padrão comportamental? Essa pergunta já poderia ser um podcast, né? Nossa, só essa pergunta daria um episódio todinho, né? Mas realmente é muito difícil, mesmo sabendo o que tem de errado. Quando a gente para pensar, assim, existe até uma teoria que eu acho bem interessante, que é o modelo transcultural de um cara chamado Prochaska, né? Depois eu posso mandar as referências para vocês direitinho. Mas ele fala de estágios de mudança. O que a gente precisa fazer até chegar no momento em que a gente efetivamente muda?
O Prochaska, ele vai dizer ali, os seus colaboradores, ele vai falar a respeito de diversos estágios. E assim, aqui de cabeça, né, lembrando um pouquinho, né, de cabeça, seriam esses os estágios, né? Seria o estágio primeiro de pré-contemplação, onde eu sequer entendo que eu tenho um problema. Esse estágio, assim, se as circunstâncias são favoráveis, se às vezes alguém me diz o que eu preciso ouvir na hora certa, às vezes se eu tô ali com as ferramentas suficientes para ter um insight, né, em determinado momento sobre o problema que eu tenho, eu avanço para o estágio de contemplação, onde eu entendo que eu tenho um problema. Ok, eu entendo que eu tenho aqui, né, um problema, por exemplo, às vezes eu posso perceber que, quem sabe, assim, comer miojo todas as noites ali, bombando naquele tempero com muito sódio, né? Às vezes tomando 3 litros de Coca-Cola todos os dias, porque a gente sabe que existem pessoas que possuem, né, um comportamento muito disfuncional com a comida. Ou às vezes pessoas que estão ali, por exemplo, numa obesidade grau 3. Essas pessoas, muitas vezes, não percebem que há algo a ser feito, porque como que eu vou atuar sobre um problema, sendo que eu sequer entendo que eu tenho um problema? A partir daí, eu passo para um estágio de contemplação, onde eu contemplo o meu problema. Só que a gente tem outro problema aí. Eu entender que tenho um problema não é suficiente para que eu faça algo a respeito. Algumas pessoas passam a vida inteira num estado de contemplação sem fazer absolutamente nada. Para que a coisa progrida um pouco mais, a gente vai precisar se preparar para uma mudança. Então, às vezes, por exemplo, seria abrir o meu computador e pesquisar, por exemplo, nutricionistas, ou às vezes educadores físicos, buscar profissionais de psicoterapia, né, psicólogos e psicólogas. Aqui também eu posso começar a observar qual é o endereço, né, do nutricionista mais perto, qual que melhor se encaixa aqui no meu orçamento. A mudança propriamente dita, ela ocorre quando, por exemplo, eu faço ali a minha consulta com o nutricionista, saio toda animada do consultório, depois de fazer a minha avaliação física, saio toda inspirada, cheia de ideias novas, passo no mercado, compro todas as comidas do plano alimentar. Mas existe também um outro problema aí. Uma coisa é mudar, outra coisa é fazer a manutenção. Uau. Uma coisa é eu passar uma semana me alimentando exatamente como o meu nutricionista mandou. Fazer os exercícios que o meu educador físico prescreveu, mas e para manter isso? E para tornar isso um hábito? Vocês veem que são vários desafios. Sim. Chegar à conclusão de que eu tenho um problema, fazer algo a respeito, até porque, ok, eu posso saber na minha cabeça que eu tenho uma questão disfuncional em relação ao meu corpo, em relação à alimentação, mas às vezes começar a fazer algo a respeito também é tornar o problema mais real na minha cabeça, né? É também acrescentar mais dificuldades na minha vida, porque a partir do momento em que eu entendo que eu tenho um problema e que eu preciso fazer alguma coisa a respeito, eu vou precisar sair da minha zona de conforto. Efetivamente, você vai precisar fazer algo a respeito, né? Isso dá trabalho. Viver dá trabalho, né? Muito. É isso, você vai precisar mexer na sua rotina, você vai precisar dedicar um tempo, né? Não é uma solução muito simples, imediata, né? também. E muito menos imediata, né? Exato, porque aí tem uma questão. A maioria das pessoas, tá acostumada, até hoje em dia, né, que o nosso acesso à informação é muito rápido. Se a gente quer, a gente tem. Se eu pegar meu celular agora e pedir um hambúrguer, chega aqui em 10 minutos no estúdio. As pessoas estão acostumadas a ter essa recompensa de forma muito rápida. E esperar, às vezes, os resultados de médio e longo prazo que a alimentação ela oferece pra gente, né? Uma alimentação balanceada, reflexos de uma atividade física. Esperar esses resultados leva um tempinho. Às vezes é de médio prazo, às vezes é de longo prazo. Eu lembro que demorou cerca de 1 ano fazendo atividade física regular para que eu visse a sombrinha do meu tríceps, sabe? Demora, né? Depois que a gente começa a ver a mudança acontecendo, é meio viciante, né? Para algumas pessoas, aí a gente se joga de cabeça muitas vezes no processo, mas demora. Então a gente tem ali que assumir o problema, fazer alguma coisa a respeito, ter paciência para esperar resultados de médio e longo prazo, mas é muito recompensador, né? No final das contas. Verdade. Eu passei por isso, né? Eu passei por um processo de emagrecimento e eu sempre toco nesse ponto que você falou. O ponto que parece que você toma um empurrão e a coisa começa a funcionar é quando você começa a ver os primeiros resultados.
Porque é como você falou, para você sair do lugar é muito difícil, né? Eu comecei e parei 1 milhão de dietas. Muitas dietas. Muitas. Eu tentava uma academia, parava, tentava uma coisa, parava. Sim. E aí, cara, quando você consegue engatar ali 3, 4, 5, 6 meses, aí você começa a ver sua vida mudando, você começa a ver sua energia diferente, você começa a ver seu corpo mudando, você começa a ver até as pessoas à sua volta querendo participar daquilo, você fala, cara, que massa, né? E aí você realmente consegue botar pra frente. Sim. Mas desses pontos que você falou, qual que você acredita que é o ponto mais difícil? É você tomar consciência ou você tomar é que você falou, esse da contemplação, né? Você pesquisar as coisas ali, você tomar a decisão de fazer ou você de fato começar a fazer? Onde que você acha que tá a chave ali? Tá. Isso vai variar muito de paciente para paciente, tá? É por isso que a gente precisa de um tempinho com cada pessoa para entender onde o calo mais aperta. Porque realmente, quando você vai entrando em contato com pacientes diversos, você vai vendo assim que cada um tem as suas questões. Então, para algumas pessoas é muito difícil admitir que existe um problema, mas para outras pessoas é muito difícil fazer alguma coisa a respeito. Então, é por causa disso que a gente faz aquilo que a gente chama na teoria cognitivo-comportamental de conceitualização cognitiva, né? O que é isso? São perguntas diversas sobre a história de vida do paciente, momentos relevantes da história dele, momentos em que a pessoa passou por muitos perrengues, como ela lidou com aquilo, pontos fortes, pontos de desafio. O próprio paciente, é porque a TCC ela tem uma premissa interessante, né? Que o paciente, ele é o especialista sobre a própria vida. Como cada pessoa é diferente, as dificuldades também vão ser muito diferentes. Mas eu posso falar, assim, até no meu caso, por exemplo, né? Porque vivendo muito tempo dentro da minha cabeça e quase 30 anos, né? Pra mim, a minha maior dificuldade é fazer algo a respeito. Até porque a gente vai entender que os pacientes, eles não existem num contexto isolado de atividade física apenas. É só fazer e pronto. Sim. Existe uma bagagem. Eu, por exemplo, eu tenho TDAH diagnosticado. Pra mim é muito difícil, às vezes, planejar as coisas e executar. Eu preciso botar em prática algumas estratégias comportamentais. Por exemplo, como é que eu fiz esse 1 ano de atividade física e consegui esperar ali, né, ver a primeira definição muscular foi marcando com uma personal, porque eu sabia que ela ia estar ali, que se eu não fosse ela ia estar perdendo o tempo dela, que naquele horário ela ia estar me esperando, que quando eu chego lá, a gente conversa, a gente bate papo, a gente troca ideia, ela me ensina muita coisa. E aí, acho que hoje, a gente está em 2025, são 5 anos de acompanhamento, né? Legal. Até hoje a gente faz acompanhamento regular, diminuindo um pouco mais a frequência, porque realmente você vai aprendendo a caminhar com as próprias pernas, mas eu precisei de uma ajuda, e até entender que ajuda é essa, o que funciona para mim, o que não funciona, isso faz toda a diferença, pelo menos para mim fez, sabe? Sim. Uma dica muito legal, que quando eu comecei lá no início eu fiz isso, aí você citou essa questão do compromisso com a personal. Eu chamei um amigo meu que eu tinha certeza que ele não ia falhar. Perfeito. Aí eu falei, cara, me ajuda, vamos junto começar a treinar, vamos fazer e tal. Sim. E aí, era até o Vitor, né? E aí a gente treinava junto, ia pra academia toda vez junto. Aí aquele esquema, né? Você tem que, às vezes a pessoa fala, pô, não vou, aí você também não quer ir, mas fala, não, dessa vez eu que vou falar, vamos. Aí você chama pra ir e tal. Então isso é muito, muito legal mesmo, de você criar esse compromisso, que é comprovado, né? Quando você tem um compromisso público, um compromisso com alguém, a chance de você conseguir ter êxito no teu projeto é muito maior, né? Sim. E é muito legal isso que você abordou de ser individualizado, né? Porque às vezes é difícil pra gente também, quando a gente ouve as histórias, e muitas vezes tem que falar assim, algo que deveria ser naturalizado na nossa sociedade, mas não é, de olha, talvez você precise de um acompanhamento psicológico para tratar essa questão alimentar. Porque pra gente que tá no processo há muitos anos, né, assim, o Luiz fala que eu não o conheci nessa fase, né, mas ele teve uma fase ali de obesidade, etc, então ele teve que passar, é uma situação. Pra mim, que já sou uma pessoa com histórico desde criança, com muito cuidado alimentar por parte dos meus pais e tal, então já cresci com isso, é outra realidade. E aí, às vezes, chega uma pessoa que, de fato, ela quer a mudança, mas ela tem dificuldade de entender que o processo leva um tempo, né? Que os resultados levarão um tempo e que a motivação que ela vai ter naquele início nem sempre, ou melhor, quase nunca vai ser suficiente para ela continuar. Sim. E às vezes até é onde está a motivação, né? Porque eu sempre falo isso para o pessoal que começa. Eu falo, cara, vamos colocar toda a nossa expectativa nas nossas atitudes.
Então, é fazer isso. Porque a gente não sabe se você vai perder 3 quilos, 10 quilos, 15 quilos. A gente não sabe o quanto você vai conseguir aderir ao plano de início. Porque, como você falou, você sai dali inicia a consultoria, você sai todo animado, faz compra, não sei o que e tal. E às vezes no terceiro dia você, caramba, talvez eu não consiga ter essa rotina que eu imaginei que eu conseguiria ter. E aí você precisa fazer ajuste, né? A gente tinha 0, vamos fazer 10%, 20%. E sempre ter na mente que a gente está criando um novo estilo de vida. E que às vezes é muito difícil, porque a gente traz crenças, a gente traz aprendizados dos pais, da mãe, de como que eles viveram, de que eles comiam e tal. Sim. Então, não adianta. Às vezes acontece, mas a menor parte dos casos são coisas assim, em 2 meses a pessoa mudou da água pro vinho, né? Até uma pergunta que eu queria fazer, assim, uma curiosidade em relação a isso da abordagem do psicólogo. Por que as pessoas... Ou se é só uma impressão, né? Mas a impressão que eu tenho é que muitas pessoas têm dificuldade de compreender que existem momentos ali em que ela vai ter resultados e momentos que ela vai ter que simplesmente continuar, né? Sim. Por que a pessoa tem tanta dificuldade de entender que ela precisa dar pequenos passos? Porque o que a gente vê muitas vezes a pessoa sai de eu não treino nada para eu vou treinar 5 vezes por semana. E a gente que tá de fora, você fala, isso não vai ser sustentável para essa pessoa. Então, como é que é a sua leitura, né, da sua clínica, que você consegue observar do porquê que é difícil que a pessoa conseguir fazer esses pequenos passos, assim? Como é que isso é trabalhado dentro da psicologia, sabe? Primeiro de tudo, assim, eu acho que essa questão, né, do que é progresso, às vezes vai ser um pouco deturpada quando a gente olha, às vezes, para mídias sociais. Às vezes a gente vê, né, aquelas transformações que, às vezes, são muito legais, mas são adequadas para a realidade daquela pessoa que postou aquela transformação. Às vezes a pessoa tem um tempo que você não tem. Às vezes a pessoa tem recursos que você não tem. A gente sabe, às vezes, que, assim, na maioria das vezes, quanto mais recursos, inclusive financeiros, você possui, mais você consegue investir ali em determinadas modalidades, em mais modalidades. Às vezes, dependendo do seu estilo de trabalho, você consegue reservar um tempo muito bom. Às vezes você trabalha com o seu corpo, né? Às vezes você trabalha com o seu físico. Às vezes você é, por exemplo, justamente, né, fisiculturista. Às vezes você é modelo. Às vezes você é professor de educação física. Então, a sua profissão é fazer aquilo. E, às vezes, quando uma pessoa, um cidadão comum, assim, né, olha muitas vezes para um progresso como esse, existem expectativas muito irreais sobre o que significa progresso. Porque isso, gente, é uma coisa que contamina, inclusive, a mente do próprio psicólogo, porque o psicólogo também é um cidadão comum. Claro. Muitas vezes, quando a gente olha o que o psicólogo espera do paciente e como o psicólogo cobra o paciente, às vezes aquela cobrança excessiva é justamente o que vai também contribuir para que o paciente fique desanimado. Porque, às vezes, na minha cabeça, a noção de progresso para o meu paciente é ele emagrecer 30, 40 quilos em determinado prazo. Só que, às vezes, a noção de progresso que o meu paciente consegue alcançar é parar de beber 3 litros de Coca-Cola naquele mês e para o mês seguinte migrar para 2,5 litros de Coca-Cola naquele mês. Então, a gente precisa conversar sempre com o paciente no sentido de medir, né, pesar na balança. Olha, esse desafio aqui, ele pode ser combinado entre a gente? Você acha que você dá conta? Se o paciente não dá conta, a gente desce mais um degrau. A gente diminui, né, a distância da nossa meta, a gente recalibra, porque precisa ser uma coisa que o paciente dá conta de fazer. Às vezes, você beber meio litro a menos de coca, né, por exemplo, já que a gente está nesse exemplo, é um progresso absurdo a depender das suas disfunções, né, assim, em termos comportamentais, em termos de crenças. Eu preciso, aqui a gente vai trabalhar dentro da psicologia com o conceito de autoeficácia, tá? Eu preciso atuar enquanto psicóloga, de modo a ajudar o meu paciente a ter a autoeficácia elevada. O que é a autoeficácia? É a capacidade que o indivíduo sente que tem de resolver os próprios problemas, de dar conta dos desafios. Se eu proponho uma coisa muito grande que o meu paciente não vai dar conta naquele momento, e ele às vezes sabe que não dá conta, mas tem um negocinho chamado efeito Hawthorne, né? Que é quando o seu paciente, ele diz que sim, só para concordar com você
você porque ele tá com vergonha de dizer pra você que não consegue, ou então tá com vergonha de dizer pra você que não tá funcionando, porque ele respeita a sua autoridade, ele não quer que você se sinta mal. Mas às vezes assim que o paciente sai pela porta, ele começa a marcar com outro profissional, ele vai embora. Ou então às vezes ele confessa pra uma pessoa muito querida que tá muito difícil e que às vezes ir para sessões com tantos desafios impostos pelo profissional, às vezes faz com que ele se sinta pior. Às vezes é muito melhor eu tentar reduzir ali a meta para algo que meu paciente consegue, porque justamente se o paciente ele toma café com 4 colheres de sopa de açúcar, se a gente consegue diminuir para 3 colheres de sopa de açúcar, ou às vezes para 3 colheres e meia, 3 colheres e sei lá, uma metade. Né? Exatamente. Isso já é ótimo, porque isso pode elevar o senso de autoeficácia do paciente. Sim. Se eu consigo diminuir esse pouquinho, eu consigo mais. E aí a gente vai combinando com o paciente, vai me contando quando você for se sentindo melhor para elevar avançar, o desafio. Né? E é muito legal. Desculpa. Eu tenho feito muito isso na consultoria, porque assim, com o tempo a gente vai trabalhando com muitas pessoas e realmente vai entendendo isso, né? O que eu fazia há um tempo atrás, a pessoa falava, meu plano é esse. Eu falava, beleza, então tá aqui o plano em cima do seu plano. E aí eu comecei a perceber que não acontecia. E hoje eu faço exatamente o contrário. Esse é seu plano? Aí às vezes a pessoa até se frustra um pouco, mas você conversa e fala, cara, vamos começar daqui. Então você não treina nem um dia, vamos treinar 2. Porque se eu colocar 5, você muito provavelmente vai se frustrar, porque você não vai conseguir, na primeira semana, mudar a sua rotina de uma forma tão absurda assim, né? Com certeza. Isso acontece também por uma coisa que a Júlia trouxe, que é muito interessante, e eu me apego muito a essa observação de como essas comparações das redes sociais são perigosas, né? Porque a gente tem uma impressão, olhando a vida do outro, na verdade, olhando um fragmento da vida do outro, de que a constância é aquela coisa assim, nossa, a minha rotina é exatamente igual todos os dias. E aí, muitas vezes, falhar um dia não significa que você falhou em todo o seu plano. Significa que aquele dia não deu certo, mas tá tudo bem. No próximo dia você vai voltar pro seu plano. E aí muitas pessoas sentem esse sentimento de fracasso mesmo, assim como, agora eu vou desistir porque eu não dou conta de fazer. Como se eu desse conta, você desse conta, o Luiz desse conta, quando na verdade nós temos dias bons, dias ruins. Dias que a gente vai seguir a dieta 100% e dia que, meu Deus, parece que eu não consegui. Hoje foi um dia que eu não senti. Almocei fora, porque foi o horário para fazer uma reunião, e não consegui sentar direito para comer. Isso porque a gente está tentando isso há 15, 20 anos. Há 20 anos, exatamente. Então, assim, a constância, eu falo, ela não é uma linearidade. Ela é mais para uma onda. Você vai e volta, e você fica mais próximo daquela linha reta, mas você sai dela também, né? E quando você amplia essa linha também, a tendência é que ela fique cada vez mais reta, né? Porque, tipo, uma semana, aí daqui a pouco, quando você vê isso mais de longe, você tá em progresso, né? Mas às vezes a linha é quase reta, né? Com certeza. Eu queria até aproveitar esse gancho mesmo, né? Pra explicar como que eu trato disso na clínica com os pacientes. Porque eu acho que esse ponto também é um dos que vem como uma dificuldade absurda. Porque, às vezes, a nossa cabeça, ela é muito binária, né? No sentido de, ou eu sou um sucesso, ou eu sou um fracasso absoluto. E aqui, a gente precisa trabalhar com esse paciente em que sentido? Eu gosto de explicar para eles a diferença de um lapso para uma recaída. O que acontece? Os lapsos, eles são absolutamente esperados porque a nossa vida é muito dinâmica. A gente não tem como esperar a perfeição de uma vida orgânica, onde as coisas acontecem. Eu fico doente, eu fico triste. Às vezes, inclusive, justamente no organismo feminino, né? A gente tem as oscilações hormonais, onde às vezes no período fértil você tá pegando determinado peso, mas às vezes quando você tá na TPM, quando você tá ali durante o seu ciclo... Você não quer nem sair de casa. Né? Exatamente, você não consegue sair de casa. Se você trabalhar já foi assim uma grande vitória no seu dia, né? Imagine ir para a academia. Então a gente vai oscilar e ter lapsos. Isso é algo esperado. Um bom profissional,
de psicologia, e às vezes assim de outras modalidades, precisa contar com a existência desses lapsos e explicar para o paciente que esses lapsos fazem parte, mas é importante que eles não se tornem uma recaída. O que seria recaída dentro desse linguajar, né, desse jargão psicológico, cognitivo comportamental pelo menos? Seria a desistência. Seria, por exemplo, eu pensar assim, né, já que eu não consigo fazer perfeito, eu desisto. Então, é como se fosse assim, eu comi aqui, né, os meus 3 quadradinhos de chocolate do plano alimentar, depois do almoço, mas de noite eu pedi um sundae. Eu não dou conta, não é pra mim isso. Ou então, às vezes, uma mentalidade que também é perigosa. Então, ao longo dessa semana, eu vou compensar esse sundae que eu comi. Muito perigosa. E aí a pessoa se priva, e aí vai dando muita vontade de comer um doce, e aí chega no final da semana, às vezes... Sundays. Exatamente, um sundae, às vezes, pra cada dia da semana, ali você se enche de doce, porque você, às vezes, entrou numa mentalidade muito binária de se eu não dou conta, isso significa que eu sou um fracasso absoluto. Tem até uma psicóloga que eu acho muito interessante, assim, os exemplos que ela traz, que é a Fernanda Landeiro, né? Ela trabalha bastante com obesidade, emagrecimento. Ela fala que o lapso é como se você tivesse, assim, um jogo de copos novos, muito lindos, e de repente você deixa cair um copo no chão e ele se espatifa. E aí, ok, esse é o lapso. Deu uma coisa errada. A recaída é você olhar para esse copo, olhar para o jogo de copos e falar, eu não preciso então mais desses copos, porque de que me adianta ter 9 copos se eu tinha 10 e esse aqui caiu? E aí eu pego todos os outros copos e jogo no chão. Perfeito. Então, quando a gente fala de lapso e recaída, a gente pede para que o paciente normalize os lapsos, não tente compensar, só volte ao plano como se nada tivesse acontecido, mas que busque essa constância e que ele não desista também, porque ninguém é perfeito, ninguém dá conta, né, de fazer as coisas 100%. E se você desistir, a única certeza é que você não vai chegar nunca. Né? Exatamente. Parece um clichê, E tem mas... uma coisa que é um fato também, né? A par dessa questão, dessa comparação binária, nós estarmos diante de uma indústria alimentícia que aterroriza muitos alimentos e às vezes até santifica outros. Então, assim, criou-se um linguajar de que, nossa, mas tal alimento é péssimo. Então, por exemplo, quando você pega uma pessoa que ela tem lá um hábito alimentar, sei lá, eu como chocolate todos os dias, e a gente fala, não, então tudo bem, então a gente vai diminuir essa quantidade de chocolate, você vai comer 3 pedacinhos. E a gente já teve casos na consultoria da pessoa falar assim, cara, eu me sinto mal, eu choro quando eu vou comer os pedacinhos, porque... eu sinto como se eu não tivesse merecendo o corpo que eu tenho. E aí eu lembro que eu conversei com essa pessoa e eu falei assim, olha, você tem que pensar de outra forma. Você tem que pensar, se está prescrito para você comer 3 pedacinhos de chocolate e você não comer, você está saindo da dieta. Perfeito. Porque é isso que vai quebrar esse teu parâmetro. O que ela fazia? Ela ficava um período enorme sem comer e às vezes do nada ela mandava uma mensagem e falava, eu comi 2 potes de Nutella. Sim. E passava mal. Por quê? Porque ela rotulou aquele alimento com um termo até que eu detesto, né? A gente nunca usou esse termo, a gente fala assim, é um lixo. Essa refeição é um lixo. Sendo que, na minha percepção, comida nenhuma é um lixo. É óbvio que a gente está falando aqui que existem alimentos que não são saudáveis, mas quando esse não saudável é 10% da tua realidade, isso não vai ter um impacto nem na tua saúde, nem no teu aspecto físico. Então, assim... a gente vive num mundo onde as pessoas têm que ter muito cuidado com o que elas consomem de informação. Com certeza. Muito para além do que elas consomem de alimentação, né? Porque eu já vivi essa vida restritiva, já fiquei um período de 5 anos sem comer açúcar e era insuportável conviver comigo. Porque se eu fosse visitar minha mãe, e hoje eu até ressinto por isso, minha mãe não tá mais viva, mas se eu fosse visitar minha mãe e ela fizesse um bolo que tinha açúcar, eu não ia comer porque tinha açúcar. Sim. E aí a gente exclui todo o caráter da alimentação que também... é afetivo, que também traz lembranças, e são questões que fazem parte da vida também, né? Não é só ficar na rotulação, assim, né? Perfeito. Não poderia dizer melhor, assim, realmente. Eu queria te perguntar uma coisa, a gente falou dessa questão desses lapsos, dessas recaídas, eu queria trazer um termo pra gente esclarecer, que é esse termo de autossabotagem. Porque ficou muito comum e é usado a Deus dará, né? Autossabotagem. O que seria de fato autossabotagem?
Tá. Dentro da teoria cognitivo-comportamental, pelo menos, assim, a noção de autossabotagem, ela é meio diferente do que a gente está acostumado, tá? Porque a gente não acredita muito na noção de autossabotagem, que eu faço alguma coisa só para me prejudicar. A gente vai entender que todo comportamento tem uma função. Se eu decido não seguir esse plano, qual é a função desse comportamento de desistência? Por exemplo, às vezes se eu não vou na academia naquele dia, ou se às vezes eu passo o dia inteiro sem seguir o meu plano alimentar, ou então às vezes se eu desisto completamente de um acompanhamento, ok, de alguma forma isso me prejudica mesmo, né? A curto, médio, longo prazo. Mas quando a gente para pensar, existe uma função naquele comportamento, que é às vezes, por exemplo, evitar entrar em contato com a sensação aversiva de sair da minha casa para malhar. Ou às vezes, quando eu decido sair do plano alimentar, eu tô escolhendo ali comer uma comida que eu considero muito gostosa. Eu, às vezes, estou evitando passar pelo desconforto que é entrar, às vezes, num déficit calórico. Então, se eu escolho algo que, no frigir dos ovos, assim, né, vai me fazer mal a longo prazo, a médio prazo, é porque naquele momento, aquele comportamento de desistir está fazendo sentido porque parece me beneficiar de uma outra maneira. Só que quando a gente vai colocar as coisas na balança, não foi a escolha mais funcional, nem a escolha mais adaptativa para mim. Mas naquele momento, parece que faz muito sentido. Aonde que eu tento auxiliar os meus pacientes? É em olhar para os impulsos com um pouco mais de carinho e não ceder imediatamente aos impulsos de desistência. Não porque desistir vai só te fazer mal, de novo, de uma forma binária. Às vezes, desistir de alguma coisa vai fazer com que você se sinta muito bem. Nossa, eu me desmatriculei da academia, não quero saber de exercício físico. Às vezes, você se sente muito bem num primeiro momento. Existe uma função nesse comportamento. Só que aqui, a gente precisa racionalizar muitas coisas e observar, né, o que esse tipo de atitude vai gerar como consequência no meu futuro. Porque às vezes, vamos supor, tem um exemplo que os psicólogos que trabalham com isso usam muito, assim, né, para tentar ilustrar para o paciente. Às vezes, vamos supor que você chegou de uma festa, tá com preguiça, aí você pensa, e se eu não escovar o meu dente hoje, eu só deitar na cama e for dormir, né? Às vezes, você vai ter o soninho mais gostoso do mundo, porque você já deitou ali na sua cama na posição de dormir, assim. Às vezes, você não toma banho, não vai escovar o dente, só se joga na cama e pronto, e dorme o sono mais gostoso do mundo. Ok, não fazer isso por um dia, tudo tudo certo. Sim. Agora experimenta não escovar o seu dente nem tomar banho por 20 anos, né? O que vai acontecer com o seu corpo? Dá pra entender assim, sim, né, gente? Existe uma função em desistir das coisas. Às vezes você opta pela solução menos desconfortável, por aquilo que é mais conveniente. Mas será que aquilo que é mais confortável e menos conveniente, na verdade, menos desconfortável e mais conveniente, é aquilo que realmente vai te fazer bem no longo prazo? No final das contas, a gente precisa racionalizar muitas coisas. Por exemplo, né, uma outra questão que a gente precisa racionalizar muito, essa espera que as pessoas têm pela motivação, né? Eu lembro que a gente falou de conversar um pouquinho sobre motivação, nem sempre a motivação vai vir, né? Ninguém acorda, assim, que faz academia, às vezes, 6 horas da manhã, morrendo de vontade de fazer um búlgaro, assim, né? De fato, não é o tipo, pelo menos pra mim, pra muitas pessoas, essa centelha, assim, da vontade de fazer um agachamento livre, assim, né? Um búlgaro. Não existe. Muitas vezes eu não vou poder contar com a motivação, mas sim com a disciplina. Porque dentro da teoria cognitivo-comportamental, a gente precisa racionalizar algumas coisas. Em que sentido? A gente tem uma técnica chamada ativação comportamental, que ela diz basicamente o seguinte, né? Não é a energia que cria o movimento, mas é o movimento que cria energia. Então, se eu ficar sentada no meu sofá esperando a vontade de vir na academia surgir, é muito difícil que essa vontade surja. É mais provável que, e assim, é muito mais relatado,
o fato de que, às vezes, eu estou ali, sentada no meu sofá, racionalizo que eu preciso, de fato, fazer exercício físico, e lá, enquanto eu estiver fazendo, muito provavelmente eu vou pensar, nossa, como é bom estar aqui. Ou se às vezes eu não penso isso na hora, porque às vezes é meio sofrido, às vezes quando termina o meu treino do dia, às vezes eu penso, nossa, que bom que eu vim. Geralmente a motivação, ela vem depois, quando eu já fiz. Eu não posso ficar contando com motivação também. Até é interessante esse seu exemplo, porque eu lembrei de uma coisa que é da perspectiva do empreendedorismo que a gente viu. Achei que você ia falar que você lembrou que direto eu pergunto se eu posso dormir sem ele me pergunta. Eu não deixo, tá, gente? Ele fala, eu posso dormir sem entendi escovar o mais dente que você hoje? Aí eu falo, Tem que ter cuidado com a saúde bucal, tem tá? que ter cuidado. Ingrid, você tá assistindo isso, né? Mas, porque eu vi um exemplo, a gente estava numa palestra sobre empreendedorismo, empresariado, e o Bernardinho deu esse exemplo que quando ele abriu uma das bodytechs que ele abriu, ele fez uma espécie de chamamento para as pessoas que quando você se matriculasse na academia, se você fosse à academia durante 32 dias, só fosse à academia, ficasse 5 minutos lá e retornasse, você ganharia mais 2 meses de plano. Perfeito. E aí ele começou a observar que isso criava o hábito das pessoas de ir à academia. Sim. Agora, de fato, você tinha que ir, não treinar e ficar 5 minutos. Faz muito sentido. Só que é isso que você falou a respeito do movimento. Porque a pessoa estar naquele ambiente e não se sentir minimamente energizada para fazer alguma coisa é algo que, com o tempo, é muito difícil não acontecer. Muito. Por isso que a gente fala até muito dessa questão da ambiência, assim. Com quem que você está se relacionando? Como é que isso tá refletindo em quem você, na sua identidade social? Porque isso faz muita diferença. Porque o Luiz sempre conta isso, né? De quando ele era gordinho. Vou usar esse termo, tá? Desculpa, gente, se alguém se ofende, mas quando ele era acima do peso, São fatos. que as pessoas chegavam e no começo foi aquela, pô, mas você não vai beber? Ah, mas como assim? E era tiração de onda e tal. E com o tempo ele passou a ser admirado. Sim. Tipo, o que você tá fazendo pra isso acontecer, né? Então eu acho que Com uma das certeza. coisas mais irritantes que você pode decidir pra sua vida é parar de beber, né? E tipo assim, eu era a pessoa que fazia parte da minha identidade ser a pessoa que bebia muito, que bebia direto e era o último a ir embora e tal. Então, cara, quando eu decidi não fazer mais isso, aí você senta no bar e fala, pô, aí você se apega às pessoas, né? Sim. Aí você senta, pede uma água, aí todo mundo te xinga, te enche o saco e tal. Ah, beleza. Aí vai ficando cada vez mais chato conviver naquele ambiente, né? Aí eu precisei sair um pouco daquele ambiente, aí eu entrei no esporte, comecei a fazer jiu-jitsu, comecei a treinar. Sim. Aí você forma um novo ambiente onde as pessoas chamam mais pra treinar do que pra beber. Perfeito. E aí você, assim, né? Aí você continua se equilibrando e tal. E aí depois de anos e anos eu consegui voltar pra esse ambiente nessa posição de todo mundo respeitar o que eu tava fazendo, sabe? Com então certeza. é um processo bem, bem complicado esse do ambiente, porque a gente tem um apego muito grande com os outros e muitas vezes com a nossa identidade, né? Tipo, eu era chefe de cozinha, eu fazia parte de mim comer muito e beber muito, sabe? Sim, nossa, gente, faz toda a diferença. Realmente, assim, eu acho que quando você começa a frequentar um ambiente que tá mais envolvido com o esporte, com um estilo de vida um pouco mais equilibrado, você conhece outras pessoas que partilham os mesmos valores que você, fica um pouco mais tranquilo, porque, de fato, você não se sente o único no mundo que decidiu por esse caminho de vida. Então, assim, é algo que quando a gente vai conversar dentro da clínica, por exemplo, a gente observa que pesa muito. Já aconteceu de eu receber relatos onde, por exemplo, a família inteira da pessoa é sedentária, às vezes a família inteira da pessoa se reúne, às vezes de noite, para poder pedir uma pizza, mas pizza todo dia. E às vezes a pessoa pensa, meu Deus, eu preciso mudar o estilo de vida porque pra mim não está legal. E aí às vezes a pessoa marca uma aula de luta e às vezes a aula de luta é à noite, no mesmo horário da reunião familiar. E às vezes a pessoa, ela sente que tá traindo a família por optar por um caminho um pouco diferente. E a família se sente traída também, muitas vezes sim. Às vezes a família reage de uma forma muito hostil até, inclusive, né? Às vezes assim, quem você pensa que tá achando que é melhor que a gente. Você, às vezes, prefere ficar lá numa aula de karatê do que aproveitar um tempo com a sua família. Então, assim, às vezes, a pressão
pressão do ambiente é muito forte. Às vezes você sente que tá traindo a sua família, que você tá traindo os seus amigos. Porque uma coisa é você aproveitar um rolê a madrugada inteira sob efeito de álcool. Experimenta tentar fazer isso sóbrio. Às vezes você perde algumas conexões. Exatamente! Não dá! Às vezes você começa a questionar o sentido de algumas coisas na sua vida que antes eram muito comuns, eram muito naturais. Só que às vezes isso pode implicar em alguns afastamentos, em não ver às vezes pessoas queridas com tanta frequência. Então é um processo emocional muito dolorido. Às vezes também, até eu queria voltar até nessa questão, né, que vocês trouxeram, assim, desse desafio que esse dono da academia ele fez, porque isso tá completamente embasado dentro das aproximações sucessivas dentro das teorias comportamentais e das teorias cognitivistas, que é justamente o seguinte: às vezes o paciente ele tem tanto medo do ambiente de academia que às vezes eu me vejo na clínica fazendo as seguintes propostas. Ok, então vamos combinar o seguinte, até semana que vem, até a gente se ver de novo, o nosso combinado é, você vai passar na frente da academia. Não precisa entrar. Ai, mas eu acho que passar eu não consigo. Então, porque nesse caso, dava pra ver a academia da janela da casa da pessoa. Você vai até a sua janela e você vai olhar pra academia, assim, por uns 30 segundos. Ok? Quando você conseguir fazer isso, ficar ali olhando pro ambiente, ver como é que tá lá dentro. Na semana seguinte, a gente vai tentar, né? Vamos ver se você consegue só passar na porta da academia. Depois, justamente isso, você vai entrar, você não precisa fazer nada, nenhum exercício, mas fique lá uns minutinhos, né? Depois vai embora. Às vezes, quando a pessoa para, né? Ela, cara, já tô aqui, sabe? É tipo quando você não quer lavar a louça, mas você lava um copinho, assim, que você precisa usar. Pô, já tô aqui. Então, são coisas que a gente precisa se atentar muito, né? Como que é, justamente, como que o paciente reage a essas aproximações sucessivas do ambiente que ele tem medo. Por que que às vezes ele tem medo? A gente investiga se a pessoa já passou por uma situação ruim, às vezes se a pessoa já sofreu algum tipo de discriminação no ambiente de academia. Às vezes tem casos em que o paciente ele tem uma hipersensibilidade sensorial e às vezes a música de academia é muito alta, a gente consegue implementar algumas estratégias, tipo tampão de ouvido para a pessoa, ou fone com cancelamento de ruído para a pessoa conseguir treinar mais tranquila. Como que são as relações familiares, porque às vezes você está apegado a velhos padrões e fazer diferente significa para sua família uma grande traição, porque os sistemas familiares, muitas vezes, eles tendem a uma homeostase, ele é um equilíbrio, a gente se apega ao que é conhecido, às vezes as coisas que são novas causam muito medo, então assim, às vezes até na minha própria família, né, quando eu comecei a academia, meus pais estranharam muito a forma mais, um pouco mais definida que o meu corpo foi tomando, assim, e assim, quem dera que musculação fizesse a gente ganhar a quantidade de músculos que meus pais achavam que eu ia ganhar, né? Queria eu, assim, assumir a forma física que meus pais achavam. Mas, assim, de fato, existem muitos mitos, existem muitos preconceitos, inclusive para quem tá de fora desse ambiente. Então, são muitas crenças que a gente precisa trabalhar, né? Precisa romper. E deixa eu te perguntar, qual que seria uma forma inteligente, estratégica de lidar com esse sentimento de traição da família ou dos amigos, e você conseguir, de certa forma, desapegar disso de uma forma que você consiga sair um pouco, fazer o que você precisa fazer e talvez depois voltar? Tá. Nesse caso, assim, uma coisa que eu incentivo, se a pessoa achar que é viável, porque vai depender das relações, né, da dinâmica, eu sempre vou incentivar o diálogo. Porque, por vezes, você tem a crença de que você tá sendo absurdamente julgado, que você tá sendo visto como o amigo sumido, ou o amigo traidor, ou aquele parente, né, que é um parente negligente. Às vezes as pessoas nem estão pensando isso, né? Uma coisa muito forte da TCC é o entendimento de que nossos pensamentos são só pensamentos. Muitas das vezes é só a interpretação que a gente faz das coisas e não o fato em si. Então, às vezes, você vai conversar com a sua família ou com seus amigos, às vezes tá todo mundo te apoiando e você não sabe, às vezes todo mundo bota fé em você e você não sabe, mas a gente precisa também se preparar para o cenário temido. E se de fato a sua crença estiver correta? E se de fato, realmente as pessoas do seu convívio, se essas pessoas não estiverem realmente apoiando ou não entenderem o estilo de vida que você deseja tomar? E isso eu não tô falando nem justamente virar bodybuilder, né? Às vezes
vezes são coisas simples como não beber, não querer ficar fora de casa até tarde porque você valoriza o seu ciclo do sono. Às vezes, pequenas atitudes já geram, assim, uma comoção pública muito grande, né? Geram mesmo. Muito, muito. É muito estranho, porque realmente, assim, parece que você tem que ser mandado direto pra cadeia se você resolver não beber, assim, uma cervejinha. Mas, assim, se isso for verdade, se as pessoas não estiverem te vendo de uma maneira positiva, a gente precisa trabalhar estratégias de enfrentamento. Que recursos você possui para lidar com isso? Qual é a sua reflexão a esse respeito? As pessoas pensam isso sobre você. É o que você pensa sobre você mesmo? O quanto que você acredita que, de fato, você é uma pessoa ruim por ir atrás de um estilo de vida um pouco mais equilibrado, um pouco mais saudável, por não estar satisfeito, às vezes, com o que você vê no espelho, por não estar satisfeito com a forma como você se sente depois que você come do jeito que você costumava comer. A gente precisa começar a trabalhar um pouco mais a autonomia desse paciente para que, aos poucos, ele vá pensando por conta própria e entenda o que ele, de fato, quer para si, porque no final das contas, assim, realmente a gente precisa cuidar da gente. Ninguém vai fazer isso por nós. Muita gente fala assim, realmente, ninguém se importa se você vai na academia ou não, né? Ninguém se importa se você treinou ou não. É você com você, é um trabalho mental muito grande, inclusive de ter opinião própria, de ter uma cabeça mais fortalecida em termos de eu vou, não é porque eu devo nada a ninguém, não é porque as pessoas estão esperando que eu vá, eu vou por mim. Eu acho que esse exercício de implementar e manter um estilo de vida saudável no seu dia a dia envolve muito esse fortalecimento mental, esse exercício da sua individualidade, da sua personalidade. E para mim, pelo menos, e para muitas pessoas que eu conheço, foi um processo de amadurecimento muito grande. Uma academia não é só uma academia, né, gente? Assim, realmente é um lugar onde eu sinto que, desde da época que tanto quando eu tentei, assim, estrear mesmo no fisiculturismo, né, no fisiculturismo natural, eu vi que não era pra mim, mas eu segui na academia, fazendo uma atividade física adaptada ali aos meus objetivos, que é ter um corpo forte, que é ter um corpo funcional. Realmente, eu senti um processo de amadurecimento muito grande. Hoje em dia, graças à musculação, eu sou uma pessoa completamente diferente em várias esferas da minha vida. Inclusive, assim, em termos mentais, em termos de resiliência, em termos de tolerância à dor, em termos de saber esperar benefícios e recompensas a longo prazo. Mudou minha relação com o dinheiro, gente. Porque eu aprendi que às vezes a gente semeia agora para colher lá na frente. Exatamente. Foi a academia que me ensinou isso, eu aplico nas minhas finanças. Eu aprendi a cozinhar por causa da academia. Eu aprendi a ir no mercado e escolher uma fruta, escolher um legume, assim. Eu aprendi a escolher maracujá, banana, tomate, sabe? Coisas que eu me tornei um ser humano mais completo, assim, né? Por causa da atividade física. E um ser humano funcional, né? Como você falou, um ser humano mais forte. Sim. Um ser humano com uma mente mais forte. Sim. Um ser humano que entende o tempo das coisas. Um ser humano que sabe cozinhar, pô. Eu acho inadmissível um ser humano não saber cozinhar. É porque, muito importante. É um ato primitivo, você precisa se alimentar, você precisa saber cozinhar, entendeu? E hoje tem pessoas que não sabem cozinhar. Sim, a gente então, tem realidade. Isso tudo, é o que você falou, é uma coisa que ela vai expandindo ali na sua vida de todas as formas, né? E até na influência que você vai tendo sobre as outras pessoas, né? Sim. Hoje, por exemplo, a cultura que eu, quando comecei esse processo, morava com meus pais. Então, essa cultura que eu criei quando eu passei por essa primeira barreira da estranheza e todo mundo começou a entender que aquilo era bom, hoje é uma cultura dentro da casa deles. Então, cara, olha o poder disso. Eu consegui mudar uma cultura de sei lá quantos anos que eles tinham e eles perceberam que existe uma nova forma de viver, sabe? Perfeito. Então, você ainda faz por todo mundo que tá em volta de você. Isso é muito massa. Muito porque massa. é aquilo que foi até a expressão que você usou, né? Muitas vezes você tem que ser a pessoa que vai conseguir modificar, porque infelizmente não é possível fazer pelo outro, mas a gente também se torna agente de transformação, né, em relação ao outro. E eu achei até muito legal essa sua fala, porque ela trabalha um aspecto que eu também acho importante a pessoa fazer na sua própria vida, mesmo que ela não tenha, eu indico, né, todo mundo fazer terapia, gente, pessoas precisam de terapia, é a melhor coisa da vida. É bom demais, gente. É muito bom. Mas para pessoas que não têm esse acesso, que assim, o que a gente tem que ter na vida é um alinhamento entre o que é expectativa e o que é realidade.
realidade. E eu falo isso desde quando você se compara com a blogueira fitness, que não te conta que usa anabolizante e que ela finge que treina em casa, quando na verdade ela faz musculação com o personal 3 vezes na semana, vive em dieta restritiva quando ela coloca um monte de coisa como se ela fosse no restaurante todos os dias, e até com o que você quer pra você mesmo, porque é muito diferente, assim, no momento em que eu competia, por exemplo, eu tinha que gastar ali 4 horas do meu dia para isso. Então, eu tinha que ter mais tempo de treino, porque eu tinha que fazer mais cardio, eu tinha que ter mais cuidado com a minha alimentação, então isso também impedia de eu, por exemplo, no final de semana jantar fora com meu esposo, ou encontrar algum amigo, alguma amiga para tomar um café. Então, eu tinha essa expectativa de vida porque o meu objetivo era muito claro. Agora, a partir do momento que eu entendi que eu queria outras coisas na minha vida, por mais que eu seja uma pessoa disciplinada e etc., eu também compreendi que o momento atual da minha vida não permite mais que eu viva com aquela restrição. Porque as coisas têm que ter uma compatibilidade. Então, o que é muito complicado é você ver a pessoa que fala assim, mas meu sonho é ter um abdômen tanquinho, mas eu como coxinha com Nutella. Então, assim, seu sonho não é ter um abdômen. Você quer o que você acha que precisa fazer para ter um abdômen tanquinho. Então, eu sempre falo para a pessoa, assim, uma perspectiva que a gente coloca lá em casa e que eu indico fazer, que é muito legal, é você pensar assim, o que a pessoa que eu quero me tornar faz? E a partir desse pensamento, é começar a agir como essa pessoa que você quer se tornar. E aí você vai ver se aquilo é sustentável para você ou não é, porque muitas vezes não vai ser. E tá tudo bem. Né? As pessoas são diversas, ainda bem. Com certeza. E não vai ser em alguma medida, né? Porque do 0 ao 100 tem um range enorme que você pode se encaixar no meio e falar, pô, esse lugar para mim aqui tá super legal. Com certeza. Eu tô me sentindo bem, eu tô dormindo bem, eu tô me alimentando bem na maioria do tempo, eu vou na academia, sei lá, 2, 3, 4 vezes, 5, quantas vezes você consegue fazer, mas assim, existe um range muito grande, então em algum lugar desses aí, depois do 0, você precisa conseguir se encaixar e com certeza você vai conseguir se encaixar. Mas isso vem um pouco daquilo que ela falou, dessa perspectiva binária, né? Total. Porque então, ou eu sou fitness e eu não posso comer absolutamente nada que está fora da minha dieta e não faltar um treino, ou eu sou um fracasso. Quantas vezes já alguém saiu da consultoria e falou, não tô conseguindo treinar 5 vezes na semana e tal, eu falo, pô, existe 1, 2, 3 e 4 antes das 5, né? Dá pra gente dar um passo atrás. A pessoa, não consigo e tal. E aí a gente acaba que percebe que a pessoa para e regride tudo que ela perdeu eu mesmo hoje, assim, mesmo amando, eu gostaria muito de conseguir treinar todos os dias. Eu não consigo mais. Não faz parte, né, dos meus objetivos atuais colocar como uma prioridade tão grande que eu abra mão de outras coisas da minha vida nesse momento. E tá tudo bem, né? Perfeito. As coisas são assim, né? Com certeza. Até uma pergunta legal, assim, como é que a gente consegue mexer no tamanho da prioridade, né? Porque, assim, talvez seja difícil a pessoa que hoje é sedentária falar, cara, minha prioridade agora vai ser treinar e fazer dieta. Mas isso, como é uma coisa que envolve saúde, longevidade e, tipo, a coisa mais preciosa que você tem é a tua saúde, como é que a gente consegue aumentar o tamanho dessa prioridade dentro do nosso dia a dia ali e não ficar... Porque, como você falou assim, por exemplo, hoje ela gostaria... Mas assim, se ela realmente quisesse muito e fosse prioridade, ela faria como já fez. Quando ela era fisiculturista e treinava 4 horas, ela não deixou de trabalhar, não deixou de cuidar da casa, não deixou de fazer nada. Então, como é que a gente consegue aumentar o tamanho dessa prioridade e achar onde que ela tem que estar ali no dia a dia? Sim, eu acho, assim, né, que realmente, primeiro de tudo, é muito importante que a gente entenda que somos seres humanos com recursos limitados, né? Então, assim, primeiro de tudo, quando um paciente ele coloca uma meta, né? Poxa, eu quero justamente treinar 5 vezes na semana. A gente precisa entender, e assim, uma coisa que eu gosto muito na teoria cognitivo-comportamental é que a gente tá lá, assim, para qualquer tipo de assunto, demanda, assim, seja refletir sobre a vida, seja resolver problema, a gente tá lá. Se o paciente quiser que a gente sente com ele, veja aqui uma tabela da rotina dele e opine, né, no que pode ir para que lugar, em que horários a pessoa prefere fazer atividade física, aonde que as coisas se encaixam ou não se encaixam. Se a pessoa quiser ouvir ali, né, palpites a respeito de coisas que poderiam ser interessantes, é claro que a gente nunca vai dizer o que o paciente tem que fazer,
fazer. O paciente aqui escolhe, até porque não sou eu que vou sofrer as consequências da escolha do paciente, né? Mas assim, a gente pode sentar, a gente pode olhar, ver o que é viável. Em quanto tempo essa pessoa gostaria de chegar até essa meta? Se a meta é realista. Porque assim, né, gente, eu posso ter uma meta de me tornar astronauta. Assim, gente, eu tenho 29 anos, eu não conheço nenhum astronauta, eu moro no Brasil, eu sou psicóloga. Até que ponto essa meta é realista? Até que ponto essa é uma meta que se adequa ao meu estilo de vida? O quanto que eu estou disposta a abrir mão de coisas que eu faço atualmente em prol dessa meta, né? Eu tô falando aqui de ser astronauta e tudo, né? Mas eu posso estar falando de fazer academia 4 vezes na semana. Ok, por quanto tempo você gostaria de treinar em cada um desses dias? É 1h30? Ok, beleza, né? 1 hora de treino, meia horinha de cardio depois. Às vezes a pessoa vai tentando e ela percebe que não deu muito certo. É importante que a gente estimule esse paciente no entendimento de que, né, as prioridades, elas podem ser... não existe uma prioridade ideal, né, em termos de saúde, assim, né, específica, tipo físico, ou tempo de academia que você deveria idealmente estar fazendo, quantidade de dias, mas explicar para o paciente que é importante que essa prioridade, ela exista de alguma forma e exista encaixada naquilo que ele pode oferecer sendo um ser humano com recursos limitados. Porque é isso, né, gente? A gente precisa trabalhar, a gente precisa cuidar da nossa família, a gente precisa cuidar do nosso relacionamento, a gente precisa ter lazer, a gente quer ler, às vezes, coisas que a gente gosta, a gente quer sentar e assistir uma série. A gente precisa ter uma vida diversa e rica na medida do possível. Então, assim... a gente precisa entender um pouco aonde que esse paciente quer chegar, discutir sobre o quão realistas são essas metas, tentativa e erro, às vezes a pessoa vai tentando. Eu fiquei durante uns 3 anos treinando 1h30, 5 vezes na semana. Chegou num ponto em que pra mim não dava mais. Da mesma forma que você falou, né? Poxa, eu queria cuidar de outras coisas. A preparação para o fisiculturismo, eu desisti. Eu ia no Estreantes, né? E a preparação, ela chegou num ponto pra mim que não dava mais, porque eu sendo professora, eu trabalho. Exato. A minha atividade intelectual é a minha ferramenta de trabalho. Os alunos, eu tava ali em uma privação de cabo, né? Assim, os alunos me perguntavam as coisas, eu não lembrava nem meu nome, sabe? As palavras vão sendo esquecidas, né? Isso é Exato. Impressionante o que acontece. Exatamente, assim, eu tenho uma aluna, né? Eu tive uma aluna que ela estreou, ela foi fisiculturista durante um tempo, e ela chegou a me contar, assim, que ela se envolveu num acidente de carro, na preparação, mas não foi um acidente, assim, os 2 carros batendo, né? Não, ela meteu o carro num poste sozinha, assim, porque ela estava muito prejudicada nas cognições dela, em decorrência ali de um grande déficit calórico. Para mim, não servia. Então, é importante que a gente lembre disso, né? Você tem todo o direito de mudar de prioridade. Perfeito. Você não é um fracasso porque você muda de prioridade. Você não é um fracasso porque você muda de planos. Às vezes, você estabeleceu ali uma prioridade que ia funcionar de certa forma, não deu certo, beleza, bola pra frente, vida que segue, vamos reorganizar a atividade física na sua vida. O que não dá é pra desistir. Isso. O que não dá é pra entrar numa recaída. Mas é importante que você esteja em movimento um pouquinho, pelo menos. Hoje em dia eu treino 4 vezes na semana e faço treinos de 40 minutos. Foi o que deu. Ótimo. É o que eu consegui encaixar. Como eu tô conseguindo fazer também hoje. Exato. E assim, às vezes até isso, a gente tem que trabalhar essa ideia de que você não pode se frustrar com a tua realidade, porque essa também é uma escolha minha. E isso também trouxe consequências positivas em outras áreas da minha vida. Com certeza. Então, obviamente, o fato de eu estar em determinado período ali, né? Teve um ano que eu competi 3 vezes, então foi praticamente 1 ano, 8 meses de preparação durante um ano. E isso te traz uma debilidade intelectual que faz com que você renda menos no trabalho. Então, minhas empresas sentiram a minha ausência enquanto sócia participante ali. E aí você vê que tem um outro aspecto que também é compensado por uma questão de prioridade. Sim, Mas uma coisa que eu acho que é a grande questão, né? Eu não sei se é um conflito de identidade que existe hoje ou se é, de fato, a razão de nós estarmos tão bombardeados de informações e de expectativas falsas de vida que faz com que as pessoas acreditem
que elas precisam ter uma prioridade que muitas vezes não cabe na vida dela. Não, e tem uma coisa muito interessante nisso, né, que você falou, que me lembrou, assim, como que às vezes as pressões, elas vêm de todos os lados. Às vezes, inclusive, do próprio ambiente que era para ser saudável. Porque quando eu pensei em desistir do fisiculturismo, eu ouvi muito isso, você vai desistir, é uma cabeça fraca, né? Só que às vezes, você, na verdade, é o contrário, assim. Você precisa de uma mente muito forte para mudar de prioridade, para readequar as coisas na sua vida. Então, por isso que eu digo também, assim, para os meus pacientes, que é uma jornada que, é claro, traz pessoas maravilhosas para sua vida, pessoas que compactuam com os mesmos valores que você, trazem coisas incríveis. Eu mesma conheci meu noivo no esporte, né? A gente se conheceu numa academia de escalada, ele é escalador, né? Beijo, amor, te amo. Mas realmente, assim, trazem pessoas maravilhosas para sua vida. E claro, é importante que você reconheça ali dentro do próprio ambiente esportivo qual é o seu limite, porque todo mundo vai querer puxar a sardinha para um caminho, mas você precisa encontrar o seu próprio caminho. Eu entendi que não era para mim. Eu entendi, assim, que para mim é melhor estar num tipo físico. Eu não sei se vocês conhecem aquele meme, assim, né? Qual que é o seu tipo físico ideal? O meu do momento é assim, as pessoas sabem que eu treino quando elas olham para mim, mas elas sabem que eu não recuso um brownie, um cookie, assim, né? Realmente, eu gosto de doce. Eu quero ter a liberdade de comer de forma mais intuitiva, mas ao mesmo tempo eu tô na fase mais forte da minha vida. E eu estou muito satisfeita, porque meu corpo é muito funcional. Se eu quiser levantar um botijão de gás, trocar um gás sozinha, abrir um pote de geleia. Também que fogão na casa elétrica. Às vezes a gente vai passando por diferentes momentos e está tudo certo. O importante é não abandonar o movimento, a atividade física, o equilíbrio, né? Tem um exemplo clássico que está acontecendo agora. Esse mês as crianças estão de férias. Então eu tenho, a grande maioria dos alunos e alunas são pais e mães. Então eu não perdi as contas de quantas pessoas eu precisei diminuir o treino. Então, cara, esse mês aqui meus filhos estão de férias, não tem como e tal. Não tem como nem fazer dieta, porque a gente aproveita para passear e tal. Fala, cara, tá em casa no café da manhã, faz o café da manhã do plano. Se for almoçar, almoça. Aí à tarde você sai, faz uma contenção de danos, porque você também não precisa se matar de comer só porque seus filhos estão de férias, né? Mas sim, aproveita, come pipoca, come alguma coisa do teu filho e tal. E aí, vamos treinar 3 vezes na semana? Dá. Beleza. Semana seguinte, 3 não dá. Faz 2, faz uma. Perfeito. Faz alguma coisa, né? Tô achando muito legal essa consultoria aí, viu, gente? Não, então, mas assim, por muito tempo, como a Alana falou, eu vivi o cachaceiro obeso e eu vivi o atleta de fisiculturismo. Então eu conheço essa trajetória do começo ao fim. Total. E eu sei onde é o lugar mais saudável para estar. Perfeito. Então eu quero exatamente que os meus alunos estejam no lugar mais saudável. Que é esse que você falou, para mim esse é o lugar mais saudável. A pessoa te olha, sabe que você treina, mas sabe que você gosta de um browniezinho, entendeu? E tá tudo bem, sabe? Sim. Porque o fisiculturismo no extremo de lá e no extremo de cá também, a sua mente fica muito prejudicada. Sim. Pelos maus hábitos aqui e pelo extremismo ali, você se torna uma pessoa egoísta, você se torna uma pessoa antissocial, e você não ser social é uma coisa que prejudica muito a tua mente, né? Sim. Tal. Então, eu entendo hoje isso. Então, o que eu tento fazer é exatamente colocar todo mundo aqui no meio. Eu até hoje sou meio chato de desencorajar, às vezes o pessoal quer competir, eu falo, cara, tem certeza? Tipo, não é tão legal assim, sabe? Aí, quando a pessoa quer também, não sou eu que vou falar, não, vou contra o seu sonho. Mas eu tento trazer todo mundo pra esse meio, porque eu sei que os extremos são muito ruins, sabe? Sim, com certeza, E a gente vive hoje esse meio, né? Que é o principal, Sim. assim, porque realmente por uma fase, e até tem essa questão que você trouxe lá no começo, né? De ser muito relativa à personalidade da pessoa. Eu tenho uma tendência à metodicidade. Então eu estava numa situação de comodismo dentro daquela realidade. Só que o que esse comodismo me fazia? Me fazia esquecer que existia um mundo à parte. Então, assim, eu tenho uma reunião de trabalho. Desculpa, vocês vão ter que desmarcar a reunião, porque eu vou treinar. É meu horário de treino. Sim. Ou, mas tem o aniversário de fulano, mas eu não vou, porque eu vou ter que dormir 8 horas, porque senão eu não vou dormir 9 horas por dia, amanhã meu treino vai ficar prejudicado. Então, você começa, e aí, é claro, é dentro da perspectiva de cada um. Sim. Se isso faz a pessoa feliz, Perfeito. ok. Na minha percepção, isso começou a prejudicar a minha evolução como ser humano. Sim. Então, eu comecei a perceber que para minha tendência de personalidade, talvez flexibilizar fosse mais difícil do que restringir. Perfeito. Então, o meu desafio eu preciso flexibilizar. Eu preciso entender que eu não vou treinar hoje. Legal.
E assim, não vou treinar hoje? Sim. E é isso, então isso que você falou e a terapia comportamental me ajudou muito, né? Cognitivo comportamental me ajudou muito nisso, é de ter essa percepção, aonde é o meu gatilho. E o meu gatilho é esse. Exato. Tanto que, né, a gente teve uma fase de ter que parar e falar assim, cara, tá tudo ótimo, eu vou parar. Sim. Porque senão... E é muito louco, Incrível. assim, porque nessas mudanças, né? Mesmo a gente que... Pô, eu comecei esse meu processo de emagrecimento, acho que eu tinha, sei lá, 19, 20 anos. Hoje parece que tenho 20, mas eu tenho 37. Então, eu que tenho 37, você tem 36. Tenho 36, tô jovem. Até perdi a linha do que... então assim, por exemplo, a gente chegou num ponto de tanta restrição que a gente precisou treinar a flexibilidade. Porque a gente acabava se sentindo também culpado por sair daquele ponto que a gente estava. Então, acho que é preciso também, dentro do processo, quando você estiver passando por pontos altos, você aproveitar e fazer mesmo, mas quando você tiver momentos ruins, você fala, cara, esse é o momento que eu não consigo, mas eu também não vou me culpar, eu vou fazer o melhor que dá, mas vou fazer de verdade o melhor, né? Sim, com certeza. Gente, assim, a nossa mente, ela precisa de estímulo, né? De ambiente diferente, né? Exato, experimentar coisas novas, né? Até quando a gente para pra pensar sobre experimentar modalidades diferentes de atividade física, né? Por exemplo, quando eu conheci o meu noivo na academia de escalada, eu era muito boa de academia. Mas quando você vai, assim, pra uma modalidade diferente... Eu já tive uma experiência na escalada, força não serve pra nada, né? E aí você se ferra. É tudo técnica, é tudo equilíbrio. Quando você para pra pensar, às vezes você é muito bom em uma modalidade específica, mas você tem muito a aprender em outras áreas. Seja outras áreas sociais, com outras pessoas, em termos de convívio, aproveitar coisas boas e um pouco mais flexíveis, seja às vezes em outra modalidade esportiva. Você descobre que o seu corpo, ele ainda tem muito potencial para ser novato em muitas áreas, né? Isso é muito lindo. É muito lindo porque me trouxe uma lembrança, assim, de que até de quando eu tive o início do meu processo, porque, assim, eu sempre fui uma criança atleta. Então, eu desenvolvi um corpo que era consequência do treino que eu fazia. E na época, assim, né, você não é muito dessa época, mas não era comum ter mulheres fortes na TV, em lugar nenhum. Eu lembro que as primeiras mulheres mais fortes surgiram foram as paniquetes, e eu particularmente não gostava, achava um pouco vulgar a forma de se vestir, e não me identificava com aquilo. Então, por muito tempo, eu ouvia os meninos fazerem piadas do meu corpo. Ai, tem braço de homem, não sei, essas piadas que depois virou a admiração das outras pessoas. E quando as pessoas passaram a essa admiração, eu não entendia. E é muito louco, porque eu falo assim, gente, mas não existe, eu não construí isso pensando na estética. Só que, obviamente, né, depois que eu fui pro fisiculturismo, eu percebi que eu tive essa distorção. Sim. Porque aí eu comecei a ver só a estética. E aí eu comecei, caramba, mas é isso? E aí eu perdi um pouco daquela essência de tudo isso. E aí eu acho que esse é o X do processo. É você entender... É você amar o seu corpo. Não fazer porque você odeia ele. Sim, então, exato. Tipo assim, cara, isso que você falou pra mim é o que se encaixa. Cara, eu amo a funcionalidade que meu corpo me dá. Porque ele me leva pra lugares, ele permite que eu dê aula, ele permite que eu atue como psicóloga. Sim. E isso é bonito. É diferente de você falar, cara, eu vou fazer uma dieta, eu vou fazer um treino porque eu odeio o que eu vejo no espelho. Sim. Mas, assim, também... Existe o caso da pessoa que se odeia quando vê no espelho, e esse é o caminho, né? Ela tem que fazer alguma coisa, assim, mas aí eu acho que entra no que ela falou, né? Até da autoimagem, assim, dela começar a perceber. Eu acho que é muito interessante, assim, quando a gente trabalha as crenças sobre esporte, sobre atividade física, porque não é um mecanismo para que você se puna, né? Para que você se maltrate. Eu gosto muito de trabalhar com os meus pacientes, assim, que a atividade física, por mais que você não goste do que você vê no espelho, não é para que você se puna, mas é uma celebração do que seu corpo é capaz de fazer, assim. É muito lindo, né? Quando a gente para perceber como que realmente a atividade física e a alimentação são uma conversa com o nosso corpo. A gente manda a informação, aos poucos o nosso corpo começa a responder, ele se adapta. Eu achei sensacional isso que você falou, de que o seu corpo vai se modificando para a atividade física que você escolhe, né? Então, justamente, às vezes, quando você vai olhar o corpo de um corredor, às vezes a pessoa, ela é mais delgada, assim, mas ela é super resistente para aquilo que ela escolheu fazer. Às vezes você vai olhar para o corpo de um escalador, meu noivo, ele tem uma musculatura aqui de antebraço que eu nunca vi
Ninguém que não seja escalador. Às vezes você vai olhar o corpo de uma pessoa que faz crossfit, é totalmente diferente também de uma pessoa que faz musculação. É muito interessante ver como o nosso corpo, ele é moldável, ele tem milhares de potencialidades. Então é mais uma celebração do que punir você, né? Punir o seu próprio corpo. Porque às vezes, realmente, né? Como nossa mente tem uma tendência de nos maltratar, assim. Você falou da questão do fisiculturismo, né? Quando eu também comecei a olhar muito só a estética, por mais que eu tenha um corpo padrão, por assim dizer, eu olhava no espelho em determinado momento e eu comecei a ver uma pessoa disforme no espelho. Eu comecei a ver uma pessoa que era completamente desproporcional. Só que a minha sorte é que eu sou professora de psicopatologia, eu trabalho com transtornos alimentares, né? Eu trabalho com a distorção acerca da própria imagem, então assim, com um transtorno disfórico, né? Quando a gente olha ali, agora me deu um branco o nome do transtorno, agora justamente no momento em que eu estou aqui falando a respeito, né? Se tivesse na aula, eu daria uma coladinha, assim. Gente, como é o nome, meu Deus? Eu vou entregar pra vocês depois referências. A gente vai colocar aqui a referência no podcast. Eu mando pra vocês. Mas, assim, questões relacionadas, transtorno dismórfico corporal. Pronto, voltou. Deve ser voltou. por isso que eu não tava lembrando. Exatamente. O transtorno dismórfico corporal, ele envolve ali um incômodo com partes específicas do seu corpo. E o transtorno dismórfico corporal, com dismorfia muscular, é aquilo que a gente, no senso comum, conhece como vigorexia, né? Você se olha no espelho e você se vê magérrimo ou magérrima, você se vê fraco, né? Você se vê assim, um frango, né? Assim, realmente, você não tem noção da proporção da sua musculatura. Como eu já sou professora disso tem um tempinho, eu consegui identificar em mim os traços desse caminho que a minha mente vinha tomando. E aí eu busquei ajuda. Porque não é normal você olhar no espelho e ver algo completamente dismorfe, só que você sabe racionalmente que você está dentro de um padrão, que as suas taxas estão saudáveis, que os profissionais que te acompanham, nenhum deles apontou o que você vê e você confia nos profissionais que estão te acompanhando. Eu comecei a ver coisas que eu não sou. Então, eu soube identificar e, a partir disso, pedir ajuda. Por isso que o acompanhamento psicológico também é muito importante. Pra gente lidar, às vezes, com a consequência da atividade física, assim, né? Por mais que seja amadora, às vezes, a depender, se a gente tem algumas vulnerabilidades, pode ser que a gente penda para alguns caminhos que não são tão saudáveis. Não é uma certeza, né? A gente não trabalha com relação de causa e efeito dentro da psicologia, né? Então, por exemplo, toda restrição leva à compulsão. A gente não trabalha com essa regra absoluta. Se a pessoa tem vulnerabilidades que a gente precisa investigar, talvez um ambiente mais restritivo seja um fator vulnerabilizante para essa pessoa e essa pessoa desenvolva comportamentos compulsivos. Mas eu preciso olhar, eu preciso investigar. Então, o tratamento ele é bem personalizado, né? Legal. E vai muito para um ponto que é o ponto que eu mais gosto, assim, de tratar, que é a questão do autoconhecimento, né? Porque isso que você falou, eu, por exemplo, uma coisa que eu precisei fazer quando eu decidi me desvincular do esporte foi mudar completamente meu algoritmo. Sim. Então, eu hoje propositadamente, não vejo nada relacionado ao esporte. Porque aquilo me causava uma sensação de perda. De tipo, eu via minhas amigas que estão próximas a competir e eu não posso mais fazer aquilo. Sim. Ou como o meu corpo está disforme em relação ao corpo dela, que agora está fazendo aquilo. E aí eu tomei uma decisão momentânea de que eu não me relacionaria mais. Até isso ser resolvido dentro de mim. Então, foi muito bom eu fazer isso, porque eu comecei a observar exatamente o que você falou. Ver dentro de mim como eu estava reagindo a isso e mudar. Perfeito. E assim, é um trabalho árduo, né, mudar algoritmo, porque o algoritmo fica toda hora tentando informar. E eu fui ocultando, dizendo, não quero ver, e hoje já não aparece mais pra mim. Sim. Então, claro e hoje em dia é engraçado, porque realmente até meses atrás eu ainda pensava, tipo, mas
e tal coisa. E agora eu não penso mais, porque a coisa já não tá mais visível para mim, né? Então é um método também que eu falo muito para as meninas isso. Se vocês estão sentindo que tem alguém que vocês acompanham ali, que de alguma forma mexe com você, te incomoda, causa uma sensação de fracasso, para de seguir essa pessoa. Você tem que entender que aquilo ali é um fragmento da realidade que ela mostra. Mesmo quando eu competia, o que eu mostrava ali era a parte boa, mas existia uma parte difícil, né? Então, assim, a gente tem que ter essa noção da realidade, né? E o fisiculturismo é um esporte que ele extrapola muito a questão da comparação, né? Porque ele é de um comparação. esporte de comparação, Exato. né? E aí você realmente começa a entender o perigo que é a comparação, né? Exato. E você falou um pouco sobre esses comportamentos, sobre grandes restrições, comportamentos compulsivos e tal. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre, talvez, compulsão alimentar, né? Um pouquinho, porque esse tema vale um podcast inteiro. Vamos Se dar uma vocês quiserem, passada eu estou nesse tema aqui. e a gente volta aqui para falar especificamente disso. Sim. Mas, assim, eu acho que é algo que a gente pode, pelo menos, deixar uma introdução pro pessoal, porque eu acho que pode ajudar muito. Que hoje a gente escuta o tempo todo, né? Ah, eu tive uma compulsão alimentar, ou caramba, eu não consigo porque eu tenho compulsão alimentar. Vamos esclarecer pro pessoal o que é compulsão alimentar, para de repente a pessoa que realmente tem falar, caramba, eu tava brincando, mas realmente eu tenho. Ou alguém que, caramba, tô aqui repetindo uma coisa, reforçando que eu tenho e eu nem tenho. Talvez eu precise parar de falar isso, né? Sim. Como é que a gente pode esclarecer isso para as pessoas aí sobre a compulsão? É bem comum, né, as pessoas falarem que tem compulsão alimentar, sendo que isso é um diagnóstico bem específico, que pede critérios diagnósticos avaliados por um período de tempo. É muito parecido com as pessoas que falam que tem TOC, assim, só que... Todo mundo tem TOC. Né? Você organizar uma coisinha aqui e ver se isso está simétrico com isso, não significa que você tem TOC, assim, né? A TOC é uma coisa extremamente profunda, prejudicial em termos de intensidade e frequência na vida da pessoa. Da mesma forma, é o transtorno de compulsão alimentar. Realmente, quando a gente olha para esse transtorno, a gente precisa primeiro entender que existe uma diferença entre um transtorno de compulsão alimentar e um comportamento alimentar disfuncional, tá? O que isso significa? Vamos supor, por exemplo, que eu fiquei triste, e aí numa noite eu comi 2 potes inteiros de sorvete e depois encomendei 2 pizzas grandes e macetei tudo. Ok, né? Muito gostoso. Eu fiquei com fome. Meu estômago roncou um pouquinho aqui. Mas assim, esse é o comportamento alimentar ideal? Não necessariamente, né? Assim, poxa, pode ter ocorrido ali um certo exagero, seu corpo vai ter uma certa dificuldade para processar todos aqueles alimentos com altas taxas. E eu não sou nutricionista, né? Longe disso, assim, nessas horas eu encaminho meus pacientes para nutricionista para explicar para eles o que acontece de fato ali, né? Mas muito sódio, muita gordura. A gente entende, assim, pelo menos a gente que tá um tempinho, assim, vocês muito mais que eu, né? Assim, mas nesse aspecto de um pouco mais de busca por esse equilíbrio, né? Adesão ao esporte, às vezes o cuidado com a alimentação, a gente tem mais ou menos uma noção ali do componente que vai justamente em cada um dos alimentos. É muita gordura, é muito sódio, é muito açúcar. Seu corpo, ele vai passar um perrengue digerindo tudo aquilo. Não é necessariamente ali, né? Um comportamento ideal. É diferente também de comer por fome, né? O que seria ali a fome? Aquela sensação física, aquela dor que dá no estômago, né? Aquela sensação de vazio. Comer porque eu estou triste não é fome. Comer porque eu estou entediada não é fome. Porque eu estou absurdamente feliz não é fome. Existem algumas práticas que são mais da ordem dos afetos, né? E quando eu falo afetos, dentro da psicologia, o afeto não é assim, quem eu gosto, ou de quem eu gosto ou de quem eu deixo de gostar. Todo esse leque de emoções, né? Que são possíveis de ser sentidas pelos seres humanos. E assim... Ok, às vezes, motivada pelos meus afetos, eu posso cometer excessos alimentares. Mas um excesso alimentar, ele não é, em si mesmo, um transtorno de compulsão alimentar, tá? Para que seja um transtorno de compulsão alimentar, se eu não me engano, é preciso que a pessoa tenha ao menos 3 episódios de compulsão alimentar por semana nos últimos 3 meses, em média ali, tá? Eu posso depois conferir esse dado certinho, é porque o DSM, né, o manual que a gente utiliza, ele tem mais de 1000 páginas, são muitos detalhes, então é difícil lembrar de cabeça, assim, de todas as coisas. 2, né? Exato, assim, mas pelo que eu me lembro, assim, a gente pode conferir esses dados,
e até é importante, assim, a gente tirar um tempinho, né, para poder falar sobre Por isso. isso. Que eu falei que vale outro podcast. Vale, depois eu venho, inclusive, com essa informação fresquinha aqui para vocês, né, com a informação mais atualizada. É porque eu tava comentando com o pessoal aqui, inclusive, antes do podcast começar, tem uns 6 meses que eu tô fora da docência, né, eu tirei um tempinho para descansar, então as informações não estão absolutamente frescas na minha cabeça. Mas, se eu não me engano, são pelo menos 3 episódios de compulsão por semana nos últimos 3 meses, para que isso justifique um diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar. É muito diferente de você macetar potes de sorvete e pizzas num dia porque você tá triste. Mesmo e porque é gostoso, né? Exato. Gente, é delicioso, porque você passou né? o dia inteiro sem comer e chegou em casa realmente morrendo de fome. Exato. É uma coisa que a gente já tratou, né? A gente tem um grupo da consultoria e teve uma vez que eu tive... Assim, fui até um pouco mais direta, porque eu falei exatamente isso. Eu falei, gente, comer um bolo inteiro não é compulsão alimentar. Todo mundo come um bolo inteiro. Me deixa ali no bolo do Flávio. Sim. Eu como 2. Não sobra um bolo do Flávio. Bolo Flávio, se quiser mandar aqui para patrocinar, a gente estamos aceitando. Mas é muito sério, porque assim, a gente teve episódios na família, assim, né, de pessoas que comem massa de tapioca crua. Então, assim, a compulsão alimentar, pessoas que pegam comida do lixo, é algo muito sério. Então, você tratar, eu acho muito perigoso, igual a classificação da comida como, isso é uma refeição lixo. Você rotular uma compulsão alimentar, um episódio em que você comeu demasiadamente é perigoso, porque para mim isso afeta a pessoa que de fato tem um problema e que talvez não vai enxergar pela banalização da questão, né? Era essa palavra que estava passando pela minha cabeça mesmo. A gente acaba banalizando alguns transtornos, né? Existem alguns transtornos mentais que estão muito na boca do povo, assim, só que de forma muito errada, né? De forma muito banalizada e que acabam contribuindo para alguns estereótipos, preconceitos. Quando a gente vai olhar para o transtorno em si, não é um dia que você perdeu a linha, é uma questão de sofrimento absurdo. Às vezes, quando vocês vão ver, assim, né, episódios, por exemplo, até dos mais esdrúxulos, por exemplo, aquelas séries Quilos Mortais, né? Onde, às vezes, a pessoa tá comendo e chorando porque ela não consegue parar de comer. Às vezes, a pessoa é intolerante à lactose e tá botando pra dentro uma caixa de leite do gargalo porque ela não consegue parar de comer. Às vezes, esse episódio, ele dura horas, a pessoa começa aqui e ela só vai parar de comer dali a 2, 3 horas. Nem lembra o que comeu. E às vezes as pessoas acham também que, por exemplo, encher bastante a barriga numa ceia de Natal, ou às vezes num casamento, na sua festa de aniversário, que isso é um episódio de compulsão alimentar. Não, precisa estar adaptado na verdade, assim, precisa não estar adaptado ao contexto. As pessoas precisam olhar para o que você está fazendo e estranhar também. A gente precisa olhar para questões de cultura, de quando aquele comportamento está acontecendo, se ele está encaixado ou não no contexto cultural daquela pessoa, naquilo que é esperado para determinada situação, o tamanho do prejuízo que causa na vida da pessoa. Então, assim, só para resumir, né, quando a gente fala de psicopatologia, a gente precisa olhar primariamente para 3 aspectos. São eles a intensidade daquela sensação, tá? Ou seja, a magnitude, o quanto que a pessoa se sente sequestrada por aquele desejo, por aquele impulso, por aquele pensamento. A frequência, vocês veem aqui, que para o transtorno de compulsão alimentar existe uma frequência definida em questão de episódios por semana ao longo de X meses, tá? E o tamanho do prejuízo que isso causa na vida da pessoa. Porque para ser considerado um transtorno alimentar, é extremamente necessário que a gente observe prejuízos na absorção de nutrientes, no comportamento com a comida e também prejuízos psicossociais. Você fica com vergonha dos seus próprios comportamentos, as pessoas te tratam diferente, às vezes as pessoas têm medo de como você vai se comportar em determinado lugar, às vezes você se isola em casa porque você tem medo de sair e sofrer de um episódio de compulsão dentro do seu transtorno. Então, é muito mais complicado do que você comer um montão porque você ficou chateado, tá? Perfeito. Júlia, como eu disse, né, a gente vai voltar aqui para fazer um episódio sobre... vários, a gente vai fazer uma sequência. Sobre isso, mas eu acho que já é algo que a gente conseguiu introduzir e dar uma esclarecida, né? Então, eu queria te agradecer imensamente pelo seu tempo, pela sua presença. O objetivo desse podcast é realmente ajudar as pessoas a esclarecer algumas coisas que ainda hoje são muito obscuras e tal, e eu tenho certeza que esse episódio hoje, com o teu conhecimento, com a tua empatia,
cumpriu esse papel. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser ajudadas por ele. Então, agradecer mais uma vez aí pelo seu tempo, pelo seu conhecimento e por todo o auxílio que você com certeza vai dar para muitas pessoas. E façam terapia, tá, gente? Mas queria passar a palavra pra Júlia, até pra ela falar as redes sociais dela, falar o contato, fica à vontade. Oi, Sério, gente, façam terapia, tá? Eu gosto de conviver com pessoas terapeutizadas. É bom E demais. esse episódio aqui duraria umas 5 horas, que eu adoro esse Sim! tema, né? Eu já tô assim, nossa, já acabou, né? Bom Rápido, demais. passa rápido. Gente, vocês são ótimos. Eu queria agradecer demais, assim, realmente é muito bom estar em contato com pessoas que têm um pensamento semelhante, pessoas que estão ali atualizadas e antenadas em relação justamente ao progresso científico que diz respeito à construção de hábitos saudáveis, à construção de uma rotina mais equilibrada, à promoção de saúde. Para mim é muito bom, assim, poder partilhar desses espaços, saber que, né, assim, é porque às vezes a psicologia ela tem, assim, esse estigma de ser uma profissão muito solitária, porque acaba que a gente fica meio enfurnado no nosso consultório, então é sempre muito bom trocar uma ideia, né, Legal. bater um papo cabeça, assim, sobre as coisas, e eu gostei muito, inclusive, à medida que vocês foram falando do projeto, da consultoria, Legal. assim, parece um planejamento muito interessante, muito sim. legal, gostei muito de saber e vou olhar mais a respeito, E inclusive. a gente tem uns planos aí que você vai ser parceira nossa pra Eba, ajudar as meninas aí. pode deixar, Inclusive, gente. quero conhecer mais você e seu noivo também, porque a gente gosta de conviver com pessoas que têm a acrescentar. Com Estamos certeza aqui, Vamos de escalar. coração abertíssimo. Vamos escalar, gente. E se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, é Júlia Gouveia Psique, beleza? Aí, Aguardo vocês por lá. Aí aqui embaixo vai estar teu Instagram também, a gente vai Toda deixar a na descrição descrição. e tal. E lá no teu Perfeito. Instagram tem contato pra marcar atendimento e tal, tudo tem lá. Sim, tem um Beleza. linkzinho que joga direto pro WhatsApp, assim, precisando legal. de qualquer coisa, eu tô sempre à disposição, tá bom, gente? Perfeito. Pra você que assistiu até agora, você só precisa fazer mais uma coisa. 2, 3. Eita. Você vai dar um like no vídeo, você vai deixar um comentário no vídeo e vai enviar pra alguém que eu tenho certeza que vai ajudar muito essa pessoa. Obrigado por ter estado até aqui, obrigado pela parceria como host aqui hoje e até a tchau. próxima. Obrigada, Valeu. gente. Tchau, tchau. Nossa, muito bom, cara. Dá pra falar sobre isso.